No silêncio da missa, todos de pé aguardavam a comunhão. O padre caminhava lentamente pelo corredor, oferecendo a hóstia. Mas, quando chegou diante de uma jovem com tatuagens visíveis nos braços, ele parou. Seu olhar foi frio, e em voz firme disse: "Você não vai comungar hoje." O silêncio tomou conta da igreja. O rosto dela corou, as mãos tremeram, o coração parecia prestes a explodir. Todos a olhavam como se fosse um erro. Mas por que ele fez aquilo? Ela nunca havia trocado uma palavra com o padre. O que justificava tamanha humilhação? O que aconteceu depois foi ainda mais doloroso e mudaria sua vida para sempre. Comente. Isso é justo. Quero saber sua opinião. Eu não escolhi minhas tatuagens para desafiar ninguém. Escolhi para lembrar quem eu sou quando a memória tenta me trair. A andorinha no pulso foi a primeira. Minha mãe dizia que pássaros assim sempre encontravam caminho de volta, não importa a distância. O ramo de oliveira no antebraço eu fiz depois que o meu pai ficou doente, como uma oração silenciosa por dias mais calmos. E há um versículo miudinho, quase escondido na costela, que só eu e Deus conhecemos. Nenhuma delas é grito, são sussurros. E por muito tempo eu acreditei que sussurros não incomodavam ninguém. Naquele domingo eu acordei mais cedo do que de costume. Lavei o rosto e fiquei olhando meu reflexo por alguns segundos, como quem tenta ler o próprio rosto antes de sair para o mundo. Vai dar tudo certo, eu me disse, embora não houvesse nada de especial previsto. Eu tinha prometido para mim mesma que voltaria a comungar com mais frequência, um passo por vez, como quem volta a andar depois de um tombo antigo. A igreja da minha cidade é pequena, tem bancos de madeira que rangem quando a gente se senta e vitrais com cores que lembram bala de infância. Eu sempre gostei daquele silêncio que antecede a missa, um silêncio que não é vazio, mas espera. Sentei no terceiro banco à esquerda, como sempre. Sou criatura de hábitos, terceiro banco, caderno pequeno na bolsa, moeda para o ofertório. Passei os dedos pelas páginas do folheto litúrgico e tentei acompanhar o salmo na cabeça. Mas meus pensamentos iam e vinham. Trabalho, o aluguel, a visita que eu precisava fazer à minha tia, o bolo que prometi levar para a confraternização da equipe. Em algum momento, percebi duas senhoras cochichando duas fileiras à frente. Não pensei em mim. Gente comenta de tudo, da cor da toalha do altar ao tempo que esfria. Sorri de leve, um sorriso que ninguém viu. Quando o padre começou a homilia, eu respirei fundo. Gosto de prestar atenção nas palavras, mesmo quando discordo de alguma coisa ou quando a mente insiste em passear. Ele falava sobre dignidade, sobre o que trazemos por dentro e o que mostramos por fora. Eu me senti atravessada por um segundo. Talvez porque essas palavras sempre me encontram, mas, ainda assim, tudo parecia dentro do normal. Não havia acusação no ar, pelo menos não explícita, e eu não sou o centro do mundo. Continuei ali acreditando que aquela missa seria como tantas outras, discreta, tranquila, necessária. No momento da paz de Cristo, dei a mão para a senhora ao meu lado. Ela apertou a minha com cuidado e sorriu com dentes de porcelana. "A paz", eu respondi. "A paz." É incrível como duas palavras tão simples podem, às vezes, colocar o coração no lugar. Eu me senti menos só. E por um instante, me lembrei da minha mãe me arrumando para a catequese, ajeitando a franja e dizendo: "Não precisa falar bonito, fala com o coração." Eu sempre falei com o coração, ainda que do lado de fora eu tenha decidido tatuar lembranças para não esquecer. A fila da comunhão começou a se formar, lenta como uma procissão de formigas. Eu me juntei aos outros, cabeça baixa, mãos postas. Tentei não pensar em nada além do gesto simples: caminhar, receber, agradecer. O chão sob meus pés parecia um metrônomo, marcando a cadência do que vinha desde a minha infância. Quase não ouvi as vozes ao redor. Eram murmúrios de quem carrega suas próprias preces. A luz atravessava um vitral azul e caía sobre nós como água mansa.
Quando cheguei perto do altar, senti um frio na barriga que não soube explicar. Talvez fosse só ansiedade. Eu sempre fico um pouco nervosa nessa parte, como se o corpo inteiro soubesse que algo sagrado está acontecendo. Foi aí que ele me olhou. Não como quem reconhece um rosto, mas como quem mede uma parede para decidir onde vai pendurar um quadro. Um olhar que não encontra, só avalia. Eu encarei a pequena patena com hóstias. Respirei. Dei mais um passo. Eu não esperava o que veio. Ninguém espera ser negado diante de todos quando o que você estende não são argumentos, mas as mãos. Eu senti o sangue fugir do rosto. As pessoas atrás de mim deram meio passo para o lado, como se sem querer testemunhassem algo que não queriam ver, e ao mesmo tempo não conseguissem desviar os olhos. O som do ventilador no teto pareceu crescer, girar mais alto, zombar do meu esforço para me manter de pé. Eu tremi, não porque eu me achasse culpada, mas porque a vergonha tem corpo e peso. Voltei para o meu lugar sem receber nada, com as mãos vazias queimando. Não chorei, pelo menos não ali. Fiquei sentada, olhando um ponto qualquer do chão, tentando decifrar como uma pessoa pode, em um segundo, transformar um gesto de fé em humilhação pública. Minha cabeça repetia: calma, respira, não faz escândalo. E eu não fiz. Eu nunca fiz. Quando a missa terminou, esperei alguns minutos. As pessoas foram saindo devagar, como se a vida retomasse seu ritmo normal. Uma senhora me tocou no ombro e disse: não liga, minha filha. Sabe como é? Eu não sabia. Eu queria saber. Fui até a porta lateral, onde geralmente o padre cumprimenta os fiéis. Ele estava lá, ao lado de 2 ministros, sorrindo para uns, apertando a mão de outros. Quando me aproximei, eu já tinha ensaiado uma frase simples, respeitosa, quase infantil. Padre, posso conversar com o senhor rapidamente? Ele me olhou como se eu tivesse interrompido algo importante, e talvez eu tivesse aos olhos dele. Agora não, filha. Procura a secretaria durante a semana. A palavra filha doeu. Em outros dias, poderia soar doce. Naquele, foi um lembrete de que ele me via pequena. Saí para o pátio e me sentei num banco de cimento sob a mangueira. As crianças corriam rindo e eu tentava lembrar como era fácil rir assim. Tirei o celular da bolsa porque é o que a gente faz quando não sabe o que fazer com as mãos. Vi o reflexo do meu rosto na tela preta. Olhos marejados, boca comprimida, um certo espanto desacreditado. Eu me peguei pedindo desculpas mentalmente, como se tivesse invadido um espaço que não era meu. Por quê? Por existir? Por ter tinta na pele? Por tentar ser fiel ao que acredito de um jeito que não ofende ninguém? No caminho para casa, passei em frente à padaria, onde eu sempre compro pão de queijo aos domingos. O cheiro costumava me acolher. Naquele dia, me enjoou. Cheguei, tirei os sapatos na porta, lavei o rosto, sentei no chão da sala. Era como se o chão fosse o único lugar estável. Meu gato Bento veio roçar em mim e miou, insistente. Eu ri de leve, um riso molhado. Oi, Bento. Fiquei ali um tempo, respirando em contagem. 4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 4 para soltar. Tentei lembrar do que é digno e do que é aparência. Tentei lembrar que Deus não é pequeno. Eu repetia como mantra: Deus não é pequeno. As memórias começaram a vir em ondas. Lembrei da primeira vez que comunguei, com aquele vestido branco simples que a minha mãe costurou em casa, agulha na boca e paciência nas mãos. Lembrei do brilho nos olhos dela quando me viu voltar ao banco, segurando a oração como quem segura um segredo. Lembrei do meu pai chorando baixinho no canto da igreja no dia do crisma, tentando disfarçar com um pigarro. Em todas essas lembranças, ninguém me olhava como uma afronta ambulante. Em todas, a fé era ponte, não cerca. Foi só à tarde que a raiva apareceu. Tímida primeiro, depois com passos decididos. Eu não sou de explodir. Eu sou de recolher, analisar, tentar entender. Mas havia um fogo pequeno queimando no estômago, um fogo que dizia: não é justo, e junto com ele veio a culpa.
Essa velha conhecida, culpa por me sentir ferida, culpa por talvez não ter aguentado calada, culpa por imaginar que eu poderia ter evitado se tivesse ido com uma blusa mais comprida, se tivesse usado um casaco. A culpa é esperta, se disfarça de prudência. Peguei o computador e comecei a pesquisar. Não sou especialista, mas eu precisava de alguma âncora que me lembrasse que eu não estava louca. Li textos, catecismos, conversas em fóruns de paroquianos, opiniões diversas. Vi gente dizer que tatuagem é vaidade, vi gente dizer que é expressão, vi padres explicando que o que importa é o coração, vi outros sendo rígidos. A internet é um mundo de vozes. No meio delas, encontrei uma frase que me acalmou, não por ser definitiva, mas por me parecer humana. O sacramento é para a cura e sustento dos pecadores, não um prêmio para os perfeitos. Eu me reconheci pecadora e precisada. Não busco troféu, busco alimento. Enquanto lia, recebi uma mensagem da minha amiga Ana. Tá tudo bem? Ouvi um zum-zum depois da missa. Expliquei em poucas palavras, porque explicar muito cansa. Ela perguntou se podia passar aqui. Eu disse que sim. Ana chegou com uma torta de limão e olhos atentos. Sentou no sofá, segurou minha mão e me ouviu sem me interromper. Às vezes é tudo que a gente precisa. Alguém que não tente resolver, mas permaneça. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: "Eu sinto muito. O que você quer fazer?" Eu não sabia. Eu queria voltar no tempo e trocar de casaco. Eu queria não me importar. Eu queria não tremer quando lembrasse. Em vez de responder, eu disse: "Eu quero entender por quê." Na segunda-feira, ainda com o nó na garganta, fui à secretaria como ele sugeriu. O corredor tinha cheiro de papel e café. A secretária, uma senhora de óculos redondos, foi cordial. "Ele atende depois das 4, tá bem?" Eu disse que esperaria. Sentei, brinquei com a chave na mão, contei as linhas do piso. Às 4h25 fui chamada. Entrei numa sala com um crucifixo simples na parede e algumas estantes com livros. Ele estava ali, com uma expressão neutra. Eu disse: "Boa tarde." Ele assentiu. "Padre, eu queria entender o que aconteceu ontem." Minha voz não tremeu. Eu me surpreendi. "Filha, a Eucaristia exige dignidade." Ele respondeu com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Há sinais externos que confundem. É melhor evitar escândalos." Escândalo! A palavra ficou martelando. Eu quis perguntar se o escândalo era eu ou o gesto de me negar. Eu quis perguntar desde quando lembranças no braço viraram pedra de tropeço. Ele falava num tom burocrático, como quem recita um regulamento sem precisar abri-lo. Eu disse que minhas tatuagens eram memoriais, que eu não estava ali para provocar ninguém, que eu ia à missa porque desejava, não para aparecer. Ele me ouviu com paciência calculada. No fim, disse: "Procure viver a discrição e, por prudência, evite aproximar-se da comunhão até uma orientação mais aprofundada. Podemos marcar encontros de direção espiritual." Eu saí com a sensação de que tinha sido educada e, de alguma forma, diminuída. Não houve grito, não houve acusação explícita. Houve um verniz polido de quem acredita estar protegendo o sagrado de mim. No portão, encontrei Dona Teresa, aquela mesma que me desejou a paz de Cristo. Ela me abraçou como quem sabe sem saber. "Ele às vezes é rígido, minha filha. Não leve para o lado pessoal." Eu sorri com um canto de boca. Como não levar? Pensei. O corpo é pessoal. Cheguei em casa mais cansada do que em dias de trabalho duro. Deitei, mas o sono não veio. Fiquei lembrando de cada detalhe. O vitral, o cheiro de madeira, o peso do olhar, a palavra escândalo pingando devagar no ouvido. Em algum momento, sentei e fechei os olhos. Eu não queria que a mágoa virasse rancor, porque rancor é ácido que corrói por dentro. Falei baixo, como quem reza: "Senhor, eu não quero odiar. Me mostra onde andar." Na terça, enquanto tomava café, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. "Bom dia, sou o Lucas, ministro da Eucaristia. Será que podemos conversar?"
Acho que houve um mal-entendido. A palavra, entre aspas, me incomodou e, ao mesmo tempo, acendeu uma chama. Eu respondi com um simples, claro, quando? Ele sugeriu me encontrar após o ensaio do coral, naquela mesma noite. Concordei. Passei o dia num estado de espera. No trabalho, eu fazia planilhas com a cabeça em outro lugar. Ao meio-dia, Ana mandou um áudio dizendo que estava rezando por mim, e eu sorri ao ouvir a voz dela do outro lado, como se a amizade também fosse sacramento. Às 7, vesti uma blusa de manga longa por instinto. Depois, troquei por uma de manga curta por decisão. Eu não estava disposta a negociar a minha pele como moeda de aceitação. Quando cheguei à igreja, o coro afinava as vozes. A música enchia o salão de ensaio de um jeito que parecia lavar a alma. Esperei no corredor, onde o cheiro de cera sempre me lembra velas de promessa. Lucas apareceu com um caderno nas mãos e um olhar que misturava boa vontade e cautela. "Obrigado por vir", ele disse. "Eu falei com o padre. Ele, enfim, acha que certas expressões podem causar confusão nos mais jovens. Sabe como é? A gente tem muita gente nova na paróquia." Eu ouvi respirando. "Minhas tatuagens são uma memória. O que há de confuso nelas?" Ele coçou a nuca constrangido. "Alguns símbolos podem ser mal interpretados. Uma andorinha e um ramo de oliveira?" Perguntei em voz calma. Ele baixou os olhos. "Nem todos entendem, mas eu entendo", respondi. "E Deus entende." Lucas suspirou, como quem carrega peso que não é seu. "Eu acho que você deveria conversar com ele de novo, talvez levar um testemunho, contar a história das tatuagens. Às vezes, ele só não sabe." A ideia de testemunhar me atravessou com delicadeza e espinho. Parte de mim pensou, por que eu tenho que justificar a minha pele? Outra parte lembrou, nem todo mundo vê o que eu vejo. Prometi pensar. Ele me agradeceu e, antes de ir embora, disse, quase num sussurro, "Eu sinto muito pelo que aconteceu no domingo." Na volta para casa, o vento da noite levou embora um pouco da poeira que eu tinha acumulado nos últimos dias. A música do ensaio ainda me vibrava por dentro. Pensei em contar a história das minhas tatuagens. Pensei em não contar. Pensei no que significa escândalo quando o coração está disposto. Pensei em dignidade e em pudor, em forma e em conteúdo. E pela primeira vez desde domingo, eu senti uma centelha de coragem que não era pura raiva. Era vontade de permanecer. Não por teimosia, mas por amor. Cheguei, fiz um chá e sentei na mesa com meu caderno pequeno. Escrevi, "Eu não sou um cartaz, eu sou alguém." Debaixo, anotei a história de cada desenho. Escrevi como quem escreve uma carta para um amigo que não me conhece, sem defesas, sem floreios. Talvez eu entregasse aquilo ao padre. Talvez não. Mas escrever me devolveu as mãos. Quando fechei o caderno, o celular vibrou de novo. Uma notificação de um grupo da paróquia que eu nem lembrava ter silenciado. Pastoral da Comunicação. Alguém havia postado fotos da missa de domingo. Rolei quase no automático até que meus olhos travaram. Uma imagem de costas da fila da comunhão e eu ali no centro, visível por causa do desenho no braço. A legenda dizia, "Zelamos pela reverência. Deus vê o coração, mas nós testemunhamos também com o corpo." Havia emoticons de mãos postas e alguns comentários. Exemplo, falta pudor. Juventude precisa de direção. Meu peito gelou e queimou ao mesmo tempo. As mãos ficaram dormentes por um segundo, como se não fossem minhas. Eu li e reli a legenda, cada palavra, um prego que eu não tinha pedido para segurar. Não era só a negação diante do altar agora, era o registro, a legenda, o julgamento compartilhado como se fosse catequese. Eu senti o chão inclinar, fechei os olhos e engoli a seco. A imagem não era explícita, não dizia meu nome, mas eu me reconhecia. E quem me conhecia também reconheceria. Foi então que eu soube com uma clareza que doeu. Aquilo não ia se apagar sozinho. Não era mais apenas entre eu e ele, no corredor da comunhão. A humilhação tinha virado conteúdo, e como todo conteúdo, ganharia eco. Eu respirei fundo.
Contei até 4 e abri o caderno de novo. Escrevi apenas uma frase: eu não vou desaparecer. E entendi que a minha primeira conversa não seria uma explicação tímida, mas um pedido firme. Que o post fosse retirado, que a paróquia pedisse desculpas, que minha dignidade não fosse material de exemplo. Eu fechei o caderno com as mãos firmes. Bento saltou para o meu colo, como quem confirma decisões invisíveis. Eu o acariciei e senti pela primeira vez desde aquele domingo que eu estava de pé por dentro. A história das minhas tatuagens não ia mais ser sussurro apenas para mim. Se quisessem falar do meu corpo na linguagem da reverência, teriam que me ouvir também. Na manhã seguinte ao post, eu respirei fundo e escrevi uma mensagem muito simples no grupo da Pastoral da Comunicação. Olá, peço que retirem a foto em que apareço na fila da comunhão. A legenda me expõe e sugere algo que não condiz com a verdade. Conto com a compreensão. Enviei. Minhas mãos suavam como se um texto curto exigisse a coragem de um discurso. Eu não queria guerra. Eu queria apenas que o meu corpo deixasse de ser vitrine de um exemplo que nunca autorizei. A resposta chegou 2 horas depois, assinada por alguém que eu pouco conhecia. Paz e bem, a foto não identifica ninguém. O objetivo foi catequético. Vamos avaliar com o padre. A palavra catequético me atravessou como uma régua. Eu contei até 4, respirei e respondi. A foto me identifica para quem convive comigo. A legenda me constrange. Peço novamente a retirada. O tique duplo ficou azul e um silêncio de pedras se instalou. As horas seguintes tiveram o barulho constante das notificações. Não eram respostas à minha mensagem, eram figurinhas de oração, convites para mutirão, recados de ensaio. A vida seguia, menos para mim. Na quarta-feira, o post estava lá. Ganharam-se mais curtidas, mais amém, mais comentários sobre reverência, modéstia e testemunho com o corpo. Não havia meu nome, mas havia meus contornos. Eu me peguei imaginando. Se eu aparecesse de costas num cartaz de propaganda e todos os meus conhecidos soubessem que era eu, não seria exposição? A linha entre o público e o íntimo pode ser fina como a pele, e a minha estava raspando em arame. No domingo, eu decidi ir à missa de novo, não por desafio, mas por necessidade. Uma parte de mim queria sumir, procurar outra paróquia, outra cidade, outro país. A outra parte me dizia, obstinada e suave, permanece. Vesti a mesma blusa de manga curta da terça-feira. Olhei para o espelho, toquei a andorinha, toquei o ramo de oliveira. Vocês vieram comigo até aqui. Vem agora também. A homilia começou mansa e aos poucos ganhou nervuras. Vivemos tempos em que sinais no corpo tentam dizer o que o coração ainda não aprendeu. Ele falava sem dizer tatuagem, não precisava. A modéstia não é censura, é caridade. Como pastores, precisamos preservar os mais pequenos do escândalo. A palavra voltou a martelar. À minha frente, uma mãe puxou discretamente a manga do filho. 2 fileiras atrás, ouvi um sussurro. É dela que ele está falando. O peito apertou. O banco rangeu como se pedisse que eu me encolhesse. Eu permaneci. Uma permanência de quem segura, com os dentes, a própria dignidade. Quando a comunhão começou, minhas pernas pesaram. Eu sabia que, se fosse, ele poderia repetir o gesto. Eu sabia também que, se não fosse, alguém diria, viu como ela reconhece? Fiquei sentada, as mãos entrelaçadas como quem segura uma corda. Não rezei bonito, só fiquei. Ao final levantei, senti olhos sobre mim como lâmpadas frias. No pátio, algumas pessoas me cumprimentaram com gentileza. Outras desviaram. Dona Teresa me deu um abraço demorado. Ele estava falando com você, né? Eu fechei os olhos por um segundo. Estava falando com todos nós, eu acho. Respondi, curta, para não chorar. Na segunda, fui novamente à secretaria. O corredor, o café, a espera. Entrei. Padre, sobre a foto. Ele inclinou a cabeça, paciente. Filha, é um material formativo. Ninguém a identificou. Expliquei de novo.
Contei da legenda, dos comentários, do que isso fez comigo. Ele respirou como quem prepara uma sentença. Se não quiser causar confusão, cubra as tatuagens. Não podemos legitimar aquilo que pode escandalizar. A caridade também passa pelo pudor. Engoli seco. E a minha caridade? A de não ser usada como alerta sem consentimento? Ele ficou em silêncio. Vou pedir à pastoral que avalie a legenda. Eu quis perguntar se quem avalia a ferida são os que a abriram, mas calei. Saí com um gosto amargo de quem pede esmola de respeito. Naquela noite, Lucas me mandou mensagem. Conseguimos tirar a legenda. A foto fica. Entrei no grupo e vi que, de fato, a frase tinha sumido. No lugar, apenas um versículo genérico sobre templo do espírito. Alívio e raiva brigaram dentro de mim. Tirar a legenda era como esconder o prego e deixar a cruz. Respondi. Obrigada por tentar. Ele mandou um áudio. Eu tô do seu lado de verdade, mas tem muita gente pressionando, pais da catequese, alguns do conselho. Eles acham que você está afrontando. Eu disse que você só existe. Nem todo mundo entende só existir. Ouvir a voz dele me deu um pouco de chão. Obrigada por lembrar que existir não é afronta. No trabalho, começaram as piadinhas. Um colega que também frequenta a paróquia passou por mim no corredor e sussurrou. Tá difícil comungar com tanto grafite, né? Sorri de canto porque às vezes é isso ou morder. No almoço, duas colegas comentavam sobre um caso de uma moça tatuada que queria bancar a moderninha na igreja. Eu mexi o arroz e pensei, eu sou um caso. A palavra caso é uma caixinha que empobrece qualquer existência. Eu terminei de comer, lavei a marmita, voltei para a mesa e abri uma planilha com a sensação de que, entre células e números, eu podia ser outra coisa além de pauta de corredor. No meio da semana, recebi uma ligação da coordenadora da Pastoral Social. Eu ajudava na coleta de alimentos aos sábados. Oi, querida, tudo bem? Então, por enquanto, é melhor você dar um tempo no sábado. O ambiente está sensível, sabe? Muita conversa, muita fofoca. Vamos aguardar acalmar. Eu respirei. Eu me ofereci para carregar caixas, não para carregar o juízo alheio. Pensei. Em voz alta eu disse apenas, entendo. Ela suspirou. Eu sinto muito. Não é pessoal. Era claro, profundamente pessoal. No outro domingo, ele foi mais explícito. Não o suficiente para um processo, mas o bastante para uma ferida. Há modas que tatuam a pele e rascunham a alma. Precisamos às vezes corrigir com caridade. Algumas cabeças viraram na minha direção como agulhas de bússola obedientes. Eu estava no mesmo terceiro banco. Meu coração batia alto, mas meu corpo não recuou. Ao final, antes de alcançar a porta, uma catequista me abordou com um sorriso que não subia aos olhos. Oi, querida, você topa dar um depoimento para os adolescentes sobre escolhas e consequências? A gente podia mostrar que Deus recebe todos, mas que há caminhos melhores. Eu entendi. Eu seria a imagem antes para o folheto depois. Obrigada, mas não. Ela sorriu maior. Pensa com carinho. Fui embora carregando um eco. Pensam em mim com didática, não com carinho. Eu comecei a anotar tudo. Datas, frases, reações, não por gosto de arquivo, mas por instinto de quem sente que a maré vai subir. Escrever era o meu modo de não me perder. Em uma das noites, redigi uma carta longa para o conselho paroquial. Contei as histórias das minhas tatuagens, descrevi a humilhação da comunhão negada, a exposição do post, as mensagens, as conversas. Pedi 3 coisas simples: retirada definitiva da foto, pedido de desculpas público, não a mim, mas à comunidade, por usar uma pessoa como exemplo sem consentimento, e compromisso de não transformar corpo de ninguém em catequese ilustrada. Enviei por e-mail, por protocolo na secretaria, por fumaça se fosse preciso. A reunião do conselho seria na quinta-feira. Lucas me disse que eu poderia falar por 5 minutos. Escrevi, reescrevi, ensaiei diante do espelho, cortei adjetivos, mantive verbos. Eu não ia para brigar, eu ia para trazer o corpo para dentro da palavra prudência, que todos repetiam sem olhar para mim.
Na tarde do mesmo dia, recebi um e-mail da secretaria. Informamos que a fala de membros da Assembleia na reunião do CPP, Conselho Pastoral Paroquial, não está prevista no regimento. Sua carta será lida pela coordenação. Senti a cadeira desaparecer debaixo de mim por um segundo. Era sutil e eficaz. Eu seria pauta, não voz. Na quinta, eu fui assim mesmo. Sentei no banco do fundo do salão, as pernas inquietas. Ouvi relatórios de festa junina, contas do telhado, agenda de retiros. Quando chegou o item comunicação e catequese, a coordenadora leu trechos da minha carta com o cuidado de quem segura uma porcelana que não pretende comprar. A cada parágrafo havia um por outro lado preparado. Por outro lado, há o direito da comunidade de ser formada. Por outro lado, o escândalo. Por outro lado, a prudência. Eu quis me levantar e dizer, e por este lado aqui, o meu. Não pude. No final, decidiram que a foto seria mantida por mais uma semana até nova orientação. Foi como se tivessem marcado no calendário um prazo de validade para a minha vergonha. Na saída, um senhor do conselho se aproximou. Cabelo branco, cheiro de colônia, voz macia. Minha filha, não se magoe. O padre carrega peso grande. Às vezes decide por excesso de zelo. Eu olhei para as mãos dele. Tremiam de leve. Eu também carrego peso grande, seu João. Ele sorriu com tristeza. Eu sei. A gentileza dele abriu uma fresta dentro de mim. A bondade ali, pensei. Mas a bondade, às vezes, é tímida demais diante do zelo. No domingo, a homilia foi uma subida de tom. Quem ama, corrige. Quem recebe correção com humildade, cresce. Ele falou sobre obediência, sobre escutar a voz do pastor. Eu não duvido da importância da obediência. Aprendi isso, criança. Mas quem corrige sem ouvir transforma a correção em imposição. No momento da comunhão, me levantei. O coração batia nas costelas como um pássaro preso, mas eu estava firme. Ele viu. Eu vi que ele viu. Fiquei diante dele com as mãos estendidas, como se eu fosse só o gesto que aprendi desde menina. Ele demorou um segundo a mais, o suficiente para um mundo cair. Sussurrou. Procure antes a direção espiritual. Não foi alto, mas todo o silêncio em volta fez parecer microfone. Eu sussurrei. Eu procurei. Ele balançou a cabeça quase imperceptível. A hóstia não veio. Dei um passo para trás, outro, voltei ao banco. A madeira gemeu como se repetisse meu nome. Depois da missa, 3 adolescentes me cercaram. Olhos curiosos. Alguma insolência protegida pela timidez. Moça, é pecado ter tatuagem? Eu sorri sem dentes. É pecado ferir alguém achando que está salvando. Eles se olharam, sem entender se eu era brava ou poética. Rezem por mim, eu disse, e os 3 ficaram sérios. A gente reza. Eles foram embora com a pressa de quem quer brincar antes que acabe o domingo. Eu fiquei com uma dor mansa, pensando que talvez um deles também quisesse um desenho no corpo um dia. Não por moda, mas por memória. Naquela semana, o boletim da paróquia trouxe um texto intitulado O Corpo como Templo, Sinais de Pertença e Prudência. Era assinado por um membro do conselho, mas as frases tinham a cadência do padre. Havia no meio do texto uma silhueta de uma mulher de costas, tatuada no antebraço, andando numa igreja. Era um desenho, não uma foto, mas era o desenho de uma foto que eu conhecia. Embaixo, um parágrafo. Exemplos concretos nos ajudam a formar consciências. Exemplo, concreto. Eu respirei fundo e o ar não veio inteiro. Eu poderia ter desistido, mudado de paróquia, deixado tudo quieto. Mas cada prudência mal usada me empurrava para a frente. Alguém me escreveu, anônimo pelo Instagram. Vi o que estão fazendo com você. Não desiste. Tem gente que vê e não concorda. Eu chorei em cima do teclado, pela primeira vez de raiva e alívio ao mesmo tempo. Respondi. Obrigada por ver. À tarde, escrevi para a Cúria Diocesana. Descrevi o que se passava, anexei prints, datas, recortes. Recebi uma resposta automática. Sua mensagem foi recebida. Um recibo frio, mas um recibo. Eu me agarrei a isso como quem segura um comprovante de que existe.
No grupo da pastoral, a foto enfim caiu. No lugar, um post com flores e um versículo sobre não julgar pela aparência. Parecia um pedido de desculpas sem assumir culpa. Nos comentários, um debate silencioso em forma de figurinhas. Mãos postas, corações, um amém em letras douradas. Alguém escreveu, quanta frescura! Outro respondeu, respeito é coisa séria. Eu fechei o aplicativo para não me perder na feira de opiniões. À noite, Lucas me ligou. Conseguimos tirar, mas o padre quer conversar com você e com a equipe. Ele acha que vocês dois precisam se entender. Eu suspirei. Eu não briguei. Eu sei, ele disse. Mas ele acha que você provoca sem perceber. Eu ri sem graça. Meu braço provoca. Que poder! No sábado, fui até o salão paroquial para a tal conversa. Estavam lá o padre, a coordenadora da comunicação, 2 catequistas e Lucas. Sentei, coloquei meu caderno sobre a mesa, como quem coloca um documento de identidade. O padre começou. Filha, você se sente ferida, eu entendo, mas também precisa entender que temos uma comunidade. Há jovens, há crianças. Precisamos formar. Falei do que é formar sem expor, do que é cuidar sem humilhar. Contei que eu existia ali antes das tatuagens e que continuaria existindo depois. Eu disse, eu não sou polêmica, eu sou pessoa. A coordenadora tentou um meio termo. E se combinarmos assim, você participa, mas evita a comunhão nos horários mais cheios? Ou usa uma echarpe? É elegante, sabe? Eu olhei para o ramo de oliveira, para a andorinha. Vocês querem me esconder para que eu não seja tropeço. Mas o tropeço não está no meu braço. Está no modo como vocês olham para ele. O padre pigarreou. Não vamos entrar em relativismos. Há sinais que confundem. Até resolvermos, peço que você se abstenha da comunhão pública. Se quiser, combinamos um horário reservado. Foi dito com gentileza. Gentileza não dissolve violência, só a perfuma. Comunhão privada? Eu repeti sem elevar a voz. O pão partilhado em segredo para não escandalizar os que se escandalizam com um desenho? Ninguém respondeu. Lucas mexeu no caderno como quem procura uma saída entre linhas. Eu me apoiei nas palavras que eu tinha escrito no meu. Eu não vou aceitar um sacramento escondido. Eu não vou esconder o meu braço. E eu não vou me calar. O silêncio que se seguiu tinha muita coisa dentro. Medo, orgulho, falha. Saí do salão com as pernas trêmulas e uma certeza. A próxima missa não seria igual. Eu cheguei em casa e rezei do meu jeito, sem fórmula, pedindo menos raiva e mais coragem. No domingo, sentei no terceiro banco, o mesmo de sempre. Durante a homilia, o padre falou sobre testemunhos inconvenientes e sobre obedecer mesmo sem entender. Eu não sabia se ele falava de mim ou de si mesmo. Quando a fila da comunhão começou, levantei. Minha respiração era uma maré contida. Eu avancei um passo de cada vez com a serenidade que a gente inventa quando não há outra opção. 2 pessoas à minha frente ouvi meu nome sussurrado como aviso. Uma catequista se aproximou pelo lado e disse baixo. Ele pediu que você aguardasse no banco. Depois vocês conversam. Eu a encarei, firme e mansa. Eu aguardo aqui, na fila. Ela suspirou, voltou ao lugar. Quando chegou a minha vez, o padre levantou a hóstia acima de mim, como quem avalia a altura de um quadro, e disse em voz audível o bastante. Agora não. A palavra caiu como um sino rachado. Por um segundo, ninguém respirou. Eu também não. Então, ali, entre a patena e as mãos, entre vitrais e olhares, eu senti algo se mover por dentro. Não um grito, não um escândalo, mas a linha que se rompe quando esticam demais. Voltei para o banco, mas não sentei. Fiquei de pé, as mãos no encosto, e olhei direto para ele. Eu não disse nada com a boca, disse com a postura. Eu não vou desaparecer. As pessoas sentiram. O murmurinho se espalhou como chuva fina. Ao final da missa, em vez de sair pelo pátio, eu fui para a sacristia. Parei na porta, pedi licença e entrei. O padre estava tirando a casula, as mãos suaves com o tecido pesado. Eu falei baixo, mas cada sílaba tinha chão. Domingo que vem, eu volto.
e eu vou perguntar de novo, diante da comunidade, por quê. Ele me olhou sério e respondeu: porque eu sou o pastor. Eu senti o impacto, respirei, e eu sou ovelha, mas não sou objeto. Saí com o corpo inteiro acordado. O corredor cheirava a cera e decisão. Eu sabia que na semana seguinte, ou eu quebraria, ou alguma coisa finalmente quebraria o silêncio que me cercava. A semana que antecedeu o domingo seguinte foi de respirações contadas. Eu acordava e repetia: sem ódio, com coragem. De noite, antes de dormir, eu pedia: sem espetáculo, com verdade. Parece simples, escrito assim, mas por dentro era uma corda esticada entre dois prédios altos, e eu atravessando, sem rede. Ana passou aqui 2 vezes com café e silêncio. Lucas mandou mensagens curtas, como quem tem muito a dizer e pouco espaço para dizer, sem se complicar. Tô rezando por você. Se precisar, eu tô lá. Não desiste. Eu respondia com corações pequenos e a frase que me salvava de me transformar em pedra: eu não quero vencer ninguém, eu só não quero desaparecer. Na quinta-feira, recebi um e-mail da Cúria. Sua mensagem foi encaminhada ao vigário episcopal para análise. Frio, impessoal, burocrático e ainda assim uma fresta. Eu imprimi. Guardei junto com a carta que eu havia escrito para o conselho, os prints da foto, a transcrição das frases que me atingiram como chuva dura. Não porque eu quisesse transformar fé em processo, mas porque eu entendi, enfim, que o meu "eu estive lá" precisava de documentos quando as pessoas falavam "não foi bem assim". Passei a sexta sem conseguir trabalhar direito. A planilha me olhava vazia e eu devolvia fórmulas erradas. À tarde, Ana sugeriu irmos caminhar no parque. Caminhamos em círculos entre árvores enormes que sabem mais sobre paciência do que a maioria das pessoas. Você tem certeza que quer ir no domingo? Ela perguntou, como quem segura a mão de alguém prestes a mergulhar. Tenho, mas eu não quero brigar. Quero perguntar. Ela assentiu, e o gesto foi uma bênção. Me dei conta de que nos últimos dias meu corpo inteiro tinha desaprendido a descansar. No sábado cozinhei. Fazer molho, cortar alho, observar a água levantar fervura, são jeitos antigos de convencer o coração a lembrar do ritmo do mundo. No domingo, acordei cedo. O céu estava de um azul exagerado, como se tivesse sido pintado com lápis de cor. Vesti uma blusa simples, deixei as tatuagens à mostra sem ostentação. Toquei a andorinha, o ramo de oliveira, o versículo escondido, um por um, como quem toca contas de um terço pessoal. Olhei para mim no espelho e disse em voz baixa para ouvir o som: eu posso estar com medo e ainda assim permanecer. Peguei minha pasta com os papéis, não para mostrar como trunfo, para não duvidar de mim mesma na hora em que as vozes alheias virassem vento. Cheguei à igreja mais cedo do que de costume. O salão estava fresco, o chão ainda úmido da limpeza. O cheiro de cera e madeira me acalmou como acalmam as coisas que conhecemos desde crianças. Sentei no terceiro banco à esquerda, olhei o vitral que derramava azul sobre o corredor. Fechei os olhos e por alguns segundos só respirei. Quando abri, Lucas estava 2 fileiras à frente, com o caderno de anotações na mão. Ele se virou de leve, me viu e fez um gesto minúsculo de "estou aqui". Guardei o gesto no bolso com cuidado. A missa começou com um canto tão bonito que, por um instante, eu esqueci o resto. Cantar tem esse poder. Devolve a gente para um lugar onde as palavras não ferem. A liturgia seguiu, e eu acompanhei como quem caminha em trilha conhecida, só que desta vez contando cada pedra. No momento da homilia, o padre ajeitou a estola, respirou, e eu senti meu peito encolher. Há correções que doem, mas salvam, ele começou. Eu sabia que viriam parábolas sobre escândalo, prudência, cuidado com os pequenos. Vieram, não com o meu nome, mas com a minha silhueta. Vivemos tempos em que sinais externos disputam atenção com a reverência devida. Cabe a nós, pastores, proteger. O verbo proteger me cortou porque protegia o quê? Não era a fé. Era uma imagem sobre a fé.
Imaginaram que me escondendo protegeriam algo santo, quando na verdade rasgavam um pouco da santidade de me reconhecer pessoa. Quando as pessoas começaram a se levantar para a comunhão, eu senti o chão se inclinar. Levantei também. O coração batia no pescoço. Minhas mãos se uniram sem eu mandar. Dei 2 passos, 3, e a cada passo eu dizia para dentro, sem grito, com clareza. As filas avançavam, a música baixa, um murmúrio de pés e de preces. Chegou a minha vez. O padre me olhou, não como quem encontra, mas como quem mede. Eu não recuei. Estendi as mãos. Ele segurou a hóstia no alto por um segundo que durou um mundo. E disse, agora não. Procure orientação primeiro. Eu senti uma onda quente subir do estômago até os olhos. Eu poderia ter voltado ao banco como da outra vez. Eu poderia ter engolido a vergonha e me sentado e a vida seguiria no mesmo sulco. Mas alguma coisa, que eu reconheço hoje como dignidade, me manteve de pé. A música continuava, mas o som recolheu-se para o fundo e o ar ficou claro demais. Eu respirei, mantive as mãos unidas, mas baixei um pouco, como quem fala com respeito. E perguntei em voz suficiente para que ele me ouvisse e talvez as 2 fileiras ao lado. Por quê? Ele franziu o senho como se eu estivesse pedindo um segredo num lugar impróprio. Porque a comunhão exige prudência, filha. Alguns sinais confundem e escandalizam. Eu assenti, reconhecendo a frase, como quem reconhece o caminho do algoz que se repete. Padre, eu vim aqui todos esses domingos, procurei a secretaria, conversei com o senhor, com a pastoral. Eu lhe contei o significado das minhas tatuagens. Eu ouvi prudência muitas vezes. Eu respeitei, mesmo quando doeu. Eu lhe pergunto, diante de Deus e da comunidade, o que há em mim, que é meu, que me faz indigna de receber o que sempre foi remédio e alimento. Não houve grito. Houve um silêncio que se abriu no meio da igreja, como essas fendas que a gente só vê quando a água baixa. Algumas pessoas viraram o rosto, outras abaixaram os olhos, alguém pigarreou ao fundo. Dona Teresa, que sempre se senta no lado direito, fez o sinal da cruz mais demorado, como se estivesse assinando embaixo de uma prece que não ousa dizer com palavras. Lucas deu um passo discretamente para o lado do altar. Eu vi de rabo de olho. O padre inspirou, e seu rosto assumiu o ar de quem explica uma regra, não a própria decisão. Não é pessoal, é pela comunidade, é para evitar confusão, é por caridade. A palavra caridade estalou dentro de mim. Eu poderia ter dito muita coisa. Eu poderia ter listado parágrafos, citações, relatado cada humilhação, tirado os papéis da pasta. Eu poderia ter chorado, o que talvez convencesse mais do que argumentos. Eu não queria convencer por pena. Eu não queria ganhar. Eu queria ser tratada como gente. Caridade sem escuta é só ordem, eu disse, com a voz que tremia por dentro, apesar de firme por fora. E a comunidade se confunde quando uma pessoa vira exemplo sem consentir em ser cartaz. Alguém atrás de mim sussurrou, deixa disso, menina. Outra voz mais velha veio do lado. Padre, com todo respeito, não humilha. O não humilha cortou o ar como faca entrando na casca do pão. Não era grito, era pedido. O padre olhou para a senhora. Não sei se foi Dona Teresa, não me virei para ver. E por um instante vacilou, como quem percebe que o script saiu do lugar. Então recobrou a postura. Irmãos, por favor, silêncio. Estamos em momento sagrado. O silêncio de obediente voltou, mas com outra cor. Era um silêncio que vê. Eu sabia que qualquer palavra minha a partir dali seria medida, julgada, rebatida depois em corredores, grupos, boletins. E ainda assim eu falei, porque calar também é palavra quando exigem o seu silêncio para continuar. Padre, eu não quero dividir a comunidade, eu não quero afrontar, eu não quero que minha pele seja bandeira. Só peço que o Senhor não a trate como ameaça. As minhas tatuagens não me tornam menos filha. Se o senhor considera que eu preciso de orientação, eu recebo. Mas me negar diante de todos e depois me usar como exemplo, isso não me educa, isso me expõe.
Ele pousou a hóstia e entrelaçou as mãos. O gesto de quem quer transformar uma conversa em despacho. Filha, por prudência, por obediência, aguarde no banco. Depois, na sacristia, conversamos. Eu ouvi, depois, como quem ouve nunca. Eu pensei nas vezes em que depois foi o modo educado de fechar portas. E antes que eu pudesse dizer mais, Lucas falou. A voz dele veio rápida, respeitosa, mas firme, do lado do altar. Padre, com licença, como ministro, como irmão, só um pedido, que a correção não seja humilhação. A comunidade está vendo. A gente pode acolher e orientar sem negar o pão na frente de todo mundo. O rosto do padre endureceu um pouco, não de raiva, mas de defesa. Lucas, depois conversamos. As pessoas estavam paradas como estátuas respirando. O mundo inteiro coube naquele corredor estreito, entre mim, a patena, a mão do padre, o olhar de Lucas, o azul do vitral no chão. Eu senti minhas pernas tremerem e segurei no banco do lado, com a ponta dos dedos. Eu não queria cair, nem ceder, nem endurecer. Eu disse por fim, eu vou voltar ao meu lugar, não porque concordo, mas porque não quero rasgar a Assembleia por dentro. Domingo que vem, eu volto. E até lá, peço que o senhor pense se essa correção é de fato caridade. Eu não esperei resposta. Dei um passo para trás, depois outro, e me mantive de pé, respirando. Voltei ao banco, as mãos no encosto, os olhos no vitral que transformava a luz em água. Sentei, não rezei palavras. Eu deixei que o corpo rezasse do jeito que ele soube, inspirando e expirando sem se quebrar. As pessoas passaram na fila, algumas olhando rápido para mim, outras fingindo não ver, uma ou duas tocando de leve no meu ombro. Eu senti uma mão enrugada pousar nas minhas costas. Eu sinto muito, minha filha. Eu não me virei, bastou. A música terminou com um acorde longo que ficou vibrando na madeira. E por alguns segundos, a igreja inteira foi uma garganta que não sabia se engolia o choro ou o canto. Ao final da missa, eu fiquei sentada até o último amém se dissolver no ar. Não quis correr, não quis me esconder, não quis ir primeiro. Quando me levantei, era como se o corpo tivesse peso específico novo, mais denso e de algum modo mais firme. Fui até a porta lateral, a mesma de outros domingos. Ele estava ali, cumprimentando. Dei 3 passos, o suficiente para que me visse se quisesse. Ele viu. Eu disse, padre, eu vou à sacristia como o senhor propôs. Ele assentiu, neutro. Na sacristia, o ar tinha cheiro de tecido, vela e tempo. Fechei a porta com cuidado. Ele colocou a casula sobre uma cadeira e virou-se para mim. Lucas ficou perto, num canto, olhando os próprios sapatos. Eu tirei os papéis da pasta, não como quem ergue bandeira, mas como quem coloca sobre a mesa o que não cabe mais ser negado. Eu escrevi, eu protocolei, eu pedi ajuda, não para lhe atacar, para que a gente não precise se encontrar assim, em recusa. Eu não sou inimiga do Senhor, eu sou filha com fome. Eu me ouvi dizer fome, e por um segundo me senti criança. Filha, você precisa confiar, ele respondeu. E a palavra confiar soou bonita e vazia no mesmo segundo. Confiança não é obediência cega, eu disse. Confiança é quando o pastor diz, eu te vejo e não eu te escondo. O Senhor me vê? Eu não planejei essa pergunta. Ela veio sozinha, como vêm as coisas que estavam esperando uma fresta de silêncio para nascer. Ele hesitou. E, se eu fosse generosa com a memória, eu diria que havia no rosto dele um traço de cansaço. Eu vejo a comunidade, ele respondeu. E eu, insisti sem elevar a voz. Eu faço parte dela. Ele baixou os olhos por um instante. Foi um instante curto, mas eu guardei. Alguém ali, por um momento que ninguém mais viu, entendeu a pergunta. Lucas falou então com uma coragem tranquila que eu não conhecia nele. Padre, a conversa com a diocese vai acontecer. Vai ser melhor para todos se a gente interromper qualquer exposição pública até lá. Sem legendas, sem fotos, sem falas indiretas. E sobre a comunhão, a gente pode discernir, claro, mas o altar não pode ser lugar de recado.
O padre olhou para ele, sério. Você me chama a atenção, Lucas? Eu peço que a gente cuide para que o remédio não vire ferida. Ele respondeu. O padre apertou os lábios. Eu assumo a responsabilidade pelo que falei. E mantenho, por enquanto, a comunhão não. Eu senti o chão se mover sob os meus pés. Tive vontade de chorar, de gritar, de rir de nervoso. Todas as vontades juntas, nenhuma possível. Em vez disso, eu disse apenas, eu vou continuar vindo. Eu não vou discutir no corredor da comunhão, mas eu não vou aceitar que transformem meu corpo em lousa. Se for preciso, eu vou até onde for necessário para que o, por prudência, não vire capa para ferir. Ele assentiu como quem diz, faça o que quiser, mas eu escolhi ouvir, eu ouvi. Saí da sacristia e o pátio estava cheio de vozes pequenas, de crianças correndo, de gente falando de almoço, de vida normal. É impressionante como a vida continua quando a nossa parece ter parado. Dona Teresa veio até mim, me abraçou com os braços inteiros, desses abraços que protegem até onde a pele não alcança. Você foi muito digna, minha filha. Eu quase disse, obrigada por me ver, mas só consegui suspirar. Um casal jovem se aproximou e envergonhado sussurrou. A gente admira sua coragem. Eu quis dizer que a coragem não era briga, que era só a forma de não desmanchar. Disse, não é coragem, é necessidade. No portão, uma catequista me chamou pelo nome. Eu já esperava um sermão curto e pontudo. Ela, no entanto, tinha os olhos molhados. Eu tenho uma tatuagem no tornozelo pequena de quando meu irmão morreu. Eu escondo com meias grossas desde que entrei na pastoral. Hoje, obrigada por ficar de pé. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Um segredo que atravessa a gente sem barulho. Eu segurei a mão dela por um segundo que cabia um mundo. Em casa, sentei no chão da sala, como no primeiro domingo, quando tudo começou. Bento veio, fiel ao rito, roçar no meu braço e ronronar o que só os gatos sabem. Ainda há vida aqui. Eu chorei. Não um choro desgovernado, um choro cadenciado, como chuva que lava quando termina a tempestade grande. Depois, me levantei, abri a janela, deixei o sol entrar inteiro. Peguei os papéis, guardei de novo na pasta, escrevi num bilhete. Domingo que vem, eu volto. Colei o bilhete na geladeira com um ímã de andorinha. Eu precisava de lembranças visíveis de que eu não era só uma história humilhada. Eu era alguém em caminho. Na segunda, a Cúria respondeu, agendaremos uma escuta com a paróquia e com a fiel. Escuta. A palavra brilhou de um jeito novo, como pedra encontrada no meio do quintal. Eu tirei uma foto do e-mail e mandei para Lucas. Obrigado por não me deixar sozinha naquele corredor, escrevi. Ele respondeu com uma frase que me desmontou e me reergueu ao mesmo tempo. Eu também precisava não me deixar sozinho. À noite, Ana trouxe pão e queijo. Comemos na varanda, os dois pés descalços, o silêncio bom de quem sabe que, às vezes, o melhor jeito de dizer estou com você é permanecer sentada ao lado. A semana correu com seus pequenos barulhos. A impressora do escritório que insiste em engolir papel, o ônibus que falha na esquina, o vendedor de pamonha que canta desafinado. E entre um barulho e outro, eu treinava em voz baixa o que eu diria se me pedissem para falar. Treinei não para vencer um debate, mas para não ferir enquanto pedia para não ser ferida. Às vezes, de repente, uma frase do padre atravessava a lembrança como faca. Agora não. E eu repetia para não me perder. Eu sou filha, eu sou alguém, eu não sou cartaz. No sábado, algo diferente aconteceu. Bateram à minha porta. Quando abri, um senhor de terno claro, pasta de couro, expressão atenta. Sou Paulo, do Conselho Diocesano. Meu corpo inteiro ficou alerta. Posso entrar? Ele falou calmo, como quem oferece água. Sentou-se, abriu a pasta, tirou um bloco. Eu vim ouvir 2 palavras que daquele jeito não doíam. Eu contei com pausas, com os olhos ora nele e ora nas minhas mãos. Ele não interrompeu. Quando terminei, ele disse, a gente precisa curar sem exibir a ferida e precisa corrigir sem humilhar. Obrigado por não ir embora.
Eu não sabia o que aquela visita prometia, mas pela primeira vez em semanas, eu senti que a corda entre os prédios balançava menos. Fui dormir no sábado com uma paz irregular, como o lago que ainda guarda a lembrança da pedra que jogaram. No domingo, vesti a mesma blusa, a mesma certeza tímida. Sentei no terceiro banco. Quando a comunhão começou, minhas pernas obedeceram como obedecem as coisas que demoraram para aprender e por isso guardam firmeza. Eu me levantei. O corredor pareceu mais largo, talvez porque eu não estava sozinha dentro de mim. 2 pessoas à frente, eu vi, de canto, Paulo, o senhor do conselho, no fundo da igreja, discreto, como quem visita sem ser visto. O padre me viu no fim da fila. A expressão dele não era de guerra, mas de muro. Cheguei. Estendi as mãos. Ele inspirou, e eu soube que, mais uma vez, a hóstia não viria. Agora não. E antes que ele completasse a frase, antes que eu perguntasse outra vez por quê, alguém na assembleia, uma voz masculina, firme, de lugar que eu não consegui identificar, disse: "Padre, por caridade, acolha." Não era grito, era imploração adulta. A igreja toda virou o rosto como gira um campo de girassóis em direção a uma luz que muda de lugar. Eu não falei, nem ele. Só havia o ar entre a minha mão e a mão dele, e o peso de tudo que foi dito e feito até ali. Foi nesse segundo longo como ano que alguma coisa que eu não sei nomear se partiu por dentro da nossa dinâmica. Não era vitória, não era derrota, era o fim daquele modo de continuar. Eu voltei ao banco, por escolha minha, não por expulsão, e me ajoelhei. Eu não vou gritar, eu disse por dentro. Eu vou permanecer. Eu sabia que a história não terminava ali. Alguma coisa maior que o nosso duelo de frases tinha começado. Talvez a escuta, talvez a correção verdadeira, talvez apenas a verdade de que ninguém engole uma filha para proteger um altar. Quando a missa terminou, eu fiquei de novo até o último passo ecoar nas pedras do chão. Saí devagar, como se cada passo pudesse quebrar algum feitiço antigo. No pátio, Paulo se aproximou. "Vamos conversar todos nesta semana", disse, objetivo. "Na Cúria." Eu assenti. "Obrigada por vir." Ele sorriu de um jeito que não prometia nada além de presença. E naquele domingo, presença era exatamente o que me salvava. Voltei para casa com o vento morno batendo no rosto. O céu não estava mais azul de lápis de cor. Estava de um cinza gentil que não ameaça. Fiz chá. Sentei, abri o caderno. Escrevi: "Hoje eu não desapareci. Amanhã eu quero que ninguém precise aparecer assim para ser visto." Fechei o caderno e encostei a testa na janela fria. Eu não sabia qual seria o desfecho. Não sabia se haveria pedido de desculpas público, se haveria mudança de postura, se o bispo entraria, se a foto já apagada retornaria como chama teimosa. Eu só sabia que, a partir dali, a história tinha saído do corredor estreito do "agora não" e entrado em uma sala onde escuta tinha cadeira. No domingo seguinte, qualquer que fosse o gesto, eu estaria lá, não por teimosia, mas por fidelidade a essa pessoa que eu me tornei enquanto tentavam me dobrar. Alguém que não é um cartaz, alguém que tem fome, alguém que aprendeu a conjugar coragem no tempo certo, presente. A semana começou com um convite curto e objetivo. Reunião na Cúria, quarta-feira, 15 horas. Participantes: vigário episcopal Paulo, pároco, representante da Pastoral da Comunicação, ministro extraordinário Lucas e a fiel. Não havia adjetivos, não havia promessas. Havia cadeira marcada para escuta. Na quarta, o sol desenhava retângulos de luz no chão do corredor comprido do prédio antigo. Dentro da sala, uma mesa simples, jarra de água, 4 copos, um crucifixo discreto na parede. Paulo abriu a reunião sem solenidades, voz baixa, atenção alta. Estamos aqui para ouvir a dor, entender as decisões e, principalmente, orientar para que o cuidado não vire ferida. Ela falou primeiro não para acusar, mas para ordenar os fatos, como quem recolhe cacos, para provar que o vaso realmente quebrou.
Narrou a negação da comunhão, a foto sem consentimento, a legenda catequética, os sussurros nos bancos, o boletim com desenho que parecia um decalque da humilhação, a proposta de comunhão privada, os dois, agora não, diante da Assembleia. A voz dela não subiu. Quem elevou o tom foi a memória na sala. Enquanto falava, Lucas mantinha os olhos fixos no bloco de notas, mas seu corpo inteiro dizia: "Estou aqui." Quando chegou a vez do padre, ele começou com um suspiro. Não usou as mesmas palavras da homilia. Ali não havia púlpito, mas o espírito era semelhante. Falou de prudência, de escândalo, de pais que procuram o pároco aflitos com novas modas, de uma juventude sem referências, do peso de guardar o rebanho. Havia verdade naquele medo, ainda que mal traduzida no gesto. "Eu quis proteger", concluiu. A frase ficou suspensa um instante, como roupa no varal, esperando o vento. Paulo não apressou a resposta. Primeiro, pediu que a pastoral da comunicação explicasse o post. A coordenadora, olhos baixos, admitiu a intenção formativa e a ausência de consentimento explícito. "Achamos que a foto estava de costas, não identificaria." Diante da mesma mesa, ela reconheceu que o texto, principalmente a legenda, atravessou a fronteira do cuidado para a exposição. "Não medimos a ferida." Foi o primeiro erro dito por alguém que não era a vítima. Então, Paulo pousou a caneta e falou com a cadência de quem já precisou amarrar, outras vezes, nó em barbante estourado. "A igreja tem linguagem de misericórdia e também tem normas. As normas não autorizam negar comunhão por aparência externa, salvo casos muito específicos e públicos de obstinação em pecado grave, o que não foi alegado aqui. E a caridade pastoral não se exerce humilhando em assembleia. A correção, quando é necessária, se faz em foro reservado, com escuta real, sem exposição, sem transformar a pessoa em placa de trânsito." Ninguém respondeu de imediato. O peso mudou de lugar na sala. O padre, que até ali defendia seu zelo, relaxou 1 centímetro nos ombros, suficiente para reconhecer que havia mais do que prescrição. Havia gente. "Se eu feri, peço perdão", disse enfim. Não foi protocolar. As palavras saíram com areia, como saem as palavras que arranham o orgulho ao passar. "Eu me senti pressionado. Fui longe demais." Paulo assentiu, sem triunfalismos. Propôs então encaminhamentos práticos, porque a dor precisa de estrada concreta. 1. Pedido público de desculpas pela exposição e pela recusa em assembleia. 2. Retirada definitiva de qualquer material, foto, desenho, boletim, que use fiéis como exemplo sem consentimento. 3. Formação específica para a equipe de comunicação e catequese sobre imagem, dignidade e sigilo. 4. Acompanhamento pastoral para quem desejar, sem condicionar o acesso à comunhão a aparências. 5. Revisão de procedimentos internos, para que o altar não seja usado como veículo de recado. Olhou para a fiel. "Você deseja falar no pedido de desculpas?" Ela respirou e respondeu com a maturidade de quem já aprendeu a pesar cada frase. "Se eu falar, que seja pouco. Eu não quero que a liturgia vire palco da minha ferida. Quero só que ninguém mais precise aparecer assim para ser visto." A data ficou marcada. Domingo. Missa das 10h. O rumor correu. Alguns fiéis temeram clima. Outros respiraram aliviados, como quem vê guarda-chuva numa previsão de tempestade. Donas de casa comentaram no açougue, catequistas cochicharam perto do armário dos folhetos, adolescentes especularam no corredor como se aguardassem uma final de campeonato da coragem. O acompanhante da cúria pediu discrição. O pedido rodou metade da paróquia e, como todo pedido de discrição, ganhou curiosidade. No domingo, a igreja estava cheia, mas o barulho menor. Havia um respeito tenso, como quando a família decide colocar na mesma mesa primas que brigaram anos. Lucas revisou a patena 2 vezes, não por dúvidas sobre a contagem das hóstias, mas para dar às mãos uma tarefa. Dona Teresa sentou-se onde sempre senta.
e trouxe um lenço no bolso para o caso de. A fiel chegou cedo e sentou no terceiro banco, como se reivindicasse, com um gesto simples, o direito de permanecer no lugar que o corpo já conhecia. O vitral derramava azul mais claro, talvez porque a manhã estava sem nuvem. Na homilia, o padre não enfiou a culpa no texto. Falou sobre reconciliação sem transformar o altar em tribunal. Admitiu, em frases medidas, que o zelo pode se confundir com pressa, que a correção pública torna-se punição quando não acolhe histórias. Antes da comunhão, pediu a palavra de novo, e dessa vez não foi improviso. Tinha papel na mão, mas leu pouco. Eu falei achando proteger. Eu neguei querendo corrigir. Eu expus onde devia cuidar. Peço perdão à comunidade e especialmente a quem feri. Não pronunciou o nome dela. Apontar o pedido, agora, seria repetir o erro. Falou de procedimentos revistos, de formação marcada, de compromisso de não transformar corpo de ninguém em catequese ilustrada. Havia gente chorando, e não por comoção barata, mas porque ver um adulto pedir perdão em público cura pedaços que a razão não alcança. A música começou suave. As filas se formaram. A fiel levantou-se sem pressa, com o mesmo ritmo de quem aprende a andar de novo. No corredor, os olhares não pesavam como antes. Não eram lâmpadas frias, eram mãos estendidas por dentro. Quando chegou a vez dela, o padre encontrou seus olhos. Ambos sabiam que aquele gesto, embora pequeno, tinha o tamanho de um desmoronamento antigo interrompido. Ele ergueu a hóstia e disse, como se pedisse licença, e desse ao mesmo tempo, o corpo de Cristo. Ela respondeu amém, e foi um amém que costurou duas beiradas que não precisavam ter sido rasgadas. Recebeu. Voltou ao banco. Não desmanchou em lágrimas. Sorriu pouco, desses sorrisos que têm o trabalho de sustentar o rosto depois de um terremoto. No pátio, depois da missa, o ar tinha cheiro de pão aquecido e conversa limpa. Algumas pessoas se aproximaram com palavras curtas que, pela primeira vez em semanas, não exigiam que ela suportasse explicações pesadas. Desculpa por ter ficado calada. Obrigada por não ir embora. Eu tenho um filho que quer tatuar o nome da avó. Eu tinha medo do que iam dizer. Hoje, eu tive mais medo de não ser justa. Um dos adolescentes que antes perguntara, é pecado? Surgiu com um sorriso torto. Moça, hoje eu entendi uma coisa, que tem pecado que começa quando a gente trata a pessoa como sinal de trânsito. Ela riu com os olhos, corrigiu sem bronca. Tem pecado que começa quando a gente para de escutar. Ele assentiu, guardou. Na segunda, a paróquia publicou uma nota curta e clara. Compromisso com a dignidade de todos. Política de uso de imagens com consentimento expresso. Orientação para que nenhuma pessoa seja usada como exemplo em materiais catequéticos sem autorização. Reforço de que correções pastorais não se dão por exposição pública. Não era triunfo, era correção de rota. O boletim do domingo seguinte trouxe uma catequese sobre o que levamos ao altar, que falava de reconciliação, de consciência, de misericórdia e nenhuma linha sobre pele marcada. O desenho de mulher tatuada, que transformara a ferida em molde, não voltou. Lucas e a fiel, naquela semana, encontraram-se no pátio quase por acaso. Ele segurava o caderno que não largava. Ela, o caderno onde escrevia as memórias. Trocaram poucas palavras, pesadas de gratidão e alívio. Obrigada por ter dito não humilha naquele dia, ela disse. Ele balançou a cabeça. Eu disse para mim também. O para mim revelou outra camada da história. Não só a fé dela fora corrigida, a dele também saía mais adulta. A vida não virou novela com abraço coletivo eterno. Houve quem achasse exagero, houve quem sussurrasse, agora tudo pode, houve quem guardasse reserva. Mas, de modo geral, a paróquia perdeu o hábito de usar gente como cartilha e ganhou o hábito de perguntar antes de publicar. Pais da catequese, alguns, pediram desculpas por pressão feita nos bastidores. Outros, mais quietos, levaram os filhos para conversar com a fiel,
não para aprender lição de tatuagem, mas para ouvir sobre coragem mansa. Dona Teresa, sempre ela, resumiu no banco do lado. A reverência ficou mais bonita quando foi costurada com respeito. E o padre? O padre saiu menor? Não, saiu mais real. E o real, quando admite erro, cresce. Ele manteve o cuidado com a comunidade, mas guardou a correção pública no lugar certo, fora do altar. Procurou formação, cedeu espaço para que a pastoral da comunicação aprendesse novas práticas, abriu, tardiamente, mas abriu, o escritório e a agenda para ouvir feridas que não tinham tatuagem, mas doíam igual. Em uma catequese de adultos meses depois, arriscou uma frase que faria sentido, se dita lá atrás. O sacramento não é prêmio para quem chega limpo, é pão que ajuda a caminhar. Foi aplaudido? Não. E ainda bem. A Assembleia entendeu que algumas frases não pedem palma, pedem vida. A fiel não virou símbolo, virou gente conhecida. Alguns a chamavam para falar em encontros. Ela ia quando sentia que o convite era caminho e não vitrine. Dizia duas coisas que aprendia enquanto caminhava. Primeiro, que perdão não é borracha que apaga o que aconteceu. É ponte que permite seguir sem carregar a ponte inteira nas costas. Segundo, que dignidade não é grito. Muitas vezes é permanência teimosa. Em casa, continuou alimentando o gato, trabalhando, assando bolo para confraternizações, visitando a tia, cuidando de tarefas miúdas que também constroem fé. Certa tarde, sentada no banco antigo sob a mangueira, ela abriu o caderno e escreveu uma carta que não seria entregue a ninguém. Carta para o futuro. Se um dia você quiser desistir porque alguém disse, agora não, lembre que a palavra de um altar não pode ser última quando fere. Lembre das mãos que tocaram seu ombro. Lembre do silêncio que viu. Lembre que você não é cartaz. Fechou o caderno, encostou a cabeça no tronco e deixou o vento passar pelos braços marcados. Os desenhos não tinham se tornado bandeira. Continuavam sendo memória, mas agora também eram cicatriz que lembrava a escolha. Continuar de pé. Na comunidade, efeitos pequenos indicavam mudança grande. O grupo da PASCOM passou a pedir autorização por escrito antes de qualquer publicação com pessoas identificáveis, não por medo de processo, mas por compreensão de intimidade. O Conselho Pastoral incluiu no regimento um espaço breve para escuta de fiéis em reuniões específicas. Não para transformar assembleias em assembleias gerais de condomínio, mas para evitar que pautas humanas virassem rodapé de ata. Adolescentes desenharam uma faixa para a festa da paróquia com uma frase simples. Aqui a gente cuida sem expor. Pode soar ingênua. E era. Mas às vezes a ingenuidade é jardim de onde brota responsabilidade. Na missa de 1 ano das mudanças, ela chegou cedo como nos velhos domingos. O vitral mantinha o azul, a madeira rangia igual, o ventilador zumbia do mesmo jeito. Quase nada parecia diferente, e ainda assim, tudo era. A comunhão ocorreu sem ruídos além dos do rito. Quando ela se aproximou do altar, ninguém prendeu a respiração. A Assembleia aprendera a não transformar cada gesto dela em plebiscito. O padre disse, o corpo de Cristo. Ela respondeu, amém. E o amém desta vez não precisou costurar nada, apenas confirmou. Ao voltar ao banco, encontrou o olhar de um dos adolescentes de antes, agora mais alto, barba por fazer, tatuagem discreta no pulso. Um nome, talvez. Ele sorriu como quem diz, eu entendi. Ela devolveu o sorriso como quem diz, eu também. O narrador, quem conta, pode ceder à tentação de finalizar com moral pronta, mas histórias como esta não cabem em provérbio. O que se vê de longe é uma comunidade que desaprendeu um mau costume e reaprendeu um jeito melhor. Vê-se um padre que saiu do papel de muro e aprendeu, com tropeço, a ser porta. Vê-se uma mulher que não buscou palco e, sem querer,
Ergueu um degrau por onde outros passam com menos medo. Vê-se, sobretudo, um altar que recuperou seu lugar. Não mesa de avisos, mas mesa de pão. A quem, ouvindo, pergunte: ela perdoou? A pergunta justa talvez seja outra. Nós aprendemos? Perdoar, ela diria se estivesse narrando, é o que liberta quem foi ferido para viver além da ferida. Aprender é o que impede que outros sejam feridos do mesmo modo. Uma comunidade que pede perdão e aprende vale mais do que uma comunidade que nunca erra porque nunca ousa amar. A fé não é pequena. Gente às vezes é, mas gente cresce quando pede desculpas de verdade e arruma a casa. E você, que caminhou com ela até aqui, o que faria no lugar dela? Teria coragem de voltar no domingo seguinte? Teria força para pedir desculpas caso estivesse no lugar do padre? Defenderia em público, como Lucas, que a correção não humilhe? A quem você daria a mão como Dona Teresa? E se fosse você a coordenar uma pastoral, assinaria uma publicação sem consentimento? Palavras como prudência, caridade e escândalo merecem ser lavadas antes de usadas. Elas não servem para esconder gente, servem para guardar vínculos. No fim, o caso não é sobre tatuagens, é sobre reconhecer que o sagrado se fere quando a dignidade é ferida. É sobre a coragem de permanecer sem fazer do altar um ringue. É sobre mentes que aprendem, corações que cedem e mãos que finalmente oferecem o que precisam oferecer: pão. Porque quando o pão volta a ser pão, todo mundo respira melhor. Comente: justiça ou abuso? Quero saber, você teria perdoado? Teria enfrentado? O que é reparação justa num caso assim? Pedido público, formação, mudança de práticas, tudo isso junto? Vamos conversar nos comentários.